E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Litoral de Comunicação, ela, vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, comandante Nádia. Comandante, muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu estar aqui, Bruna, contigo, com toda essa audiência maravilhosa aí no Agosto Lilás, que vai ser a nossa pauta de hoje. Muito obrigada. É isso. Comandante, então quando a gente fala justamente sobre o Agosto Lilás, a gente fala de um mês voltado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Olhando para trás, a gente sabe que a senhora criou a Patrulha Maria da Penha em 2012. Imaginava que ela se tornaria uma referência nacional sobre o tema? Olha, muitas pessoas me perguntam sobre isso, Bruna, e eu digo, nossa, olha que baita ideia eu tive lá no interior do Vale do Taquari, quando eu fui a primeira mulher a comandar um batalhão. Ali eu acredito que a farda tenha me legitimado mais ainda, por ser mulher, por ser comandante de batalhão, e o comandante de batalhão é que define as operações, define aquilo que é mais importante. E para mim, sempre, o mais importante é a vida de pessoas, independente se são mulheres, idosos, negros, brancos, crianças, pets, nós temos que defender a vida. E ali no Vale do Taquari, eu observei que as mulheres vítimas de violência estavam correndo mais riscos do que as outras, principalmente aquelas que tinham medida protetiva de urgência, que é uma decisão judicial que o juiz define que o agressor tem que se afastar da vítima. Só que havia uma lacuna nessa determinação do juiz por parte de quê? Do fiel cumprimento do agressor. O juiz determinava e o agressor cumpria ou não. A gente viu, né, que no passar do tempo, esse agressor não cumpria a ordem e voltava com mais potencial ainda da sua violência, tirando a vida dessas mulheres. E a Patrulha Maria da Penha foi criada nesse meandro, né? Eu entendendo dessa necessidade de se ter um órgão fiscalizador das medidas protetivas. E ali teve uma quebra de paradigmas muito grande, porque a polícia militar, seja a nossa Brigada Militar no Rio Grande do Sul ou polícia militar do nosso país, ela não estava dentro daqueles atores de rede de proteção da mulher. Olha que coisa louca, né? Sendo que é a polícia militar, é a Brigada Militar que está 24/7 na rua, 24 horas todos os dias. E ela não estava nessa rede. E a partir da Patrulha Maria da Penha, a partir desse entendimento diferenciado, eu consegui colocar as polícias militares dentro dessa rede de proteção, dessa rede de segurança para essas mulheres. Para mim, um orgulho enorme ver a patrulha crescendo cada vez mais, vendo a patrulha sendo efetiva na questão do combate à violência para aquelas mulheres que têm medida protetiva. A Patrulha Maria da Penha não atende ocorrência de violência doméstica. Ela atende depois, quando essa mulher tem a medida protetiva, garantindo para ela que a denúncia que ela fez, que a medida que ela tem, seja realmente cumprida, porque essas mulheres estavam morrendo com a medida no bolso. E, comandante, quando a gente fala principalmente em expansão, hoje diversos municípios do nosso estado contam com a Patrulha Maria da Penha. Quais foram os fatores, na sua opinião, mais determinantes para toda essa expansão desse projeto? A efetividade da patrulha que ela tem dado, os policiais militares, os brigadianos muito capacitados, que não é qualquer brigadiano que faz parte da Patrulha Maria da Penha. Eles passam por um curso de adaptação, um curso de entendimento que a violência doméstica é macro, ela é repleta de meandros. Aquela mulher que tomou um tapa na cara, tem aquela que vai denunciar no primeiro tapa na cara, mas tem aquela que convive com a violência há anos e não tem coragem, né, de denunciar. E esse entendimento deve estar presente nos brigadianos, que capacitados fazem parte da violência da Patrulha Maria da Penha. Além disso, a gente vê que a Patrulha Maria da Penha é hoje extensiva a outros estados. Iniciou aqui no Rio Grande do Sul comigo, mas hoje ela é braço forte em todos os estados e fora do país também. Eu recebi um prêmio em Washington pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento por conta da ferramenta
excelente que é a Patrulha Maria da Penha para a proteção de famílias. E ali, o Banco Interamericano, ele, a partir de então, ele faz financiamentos, empréstimos para municípios, estados e países, desde que eles tenham como contrapartida a Patrulha Maria da Penha. Olha que legal, né? Ter o entendimento. A Patrulha está fazendo 13 anos este ano, e eu vou te dizer que o ano passado nós tivemos uma, né? E aí também estamos estudando o motivo pelo qual essa que era cuidada da Patrulha Maria da Penha acabou perdendo a sua vida. Porque a grande maioria das mulheres que têm morrido, elas sequer têm registro de ocorrência. Infelizmente, né, comandante? Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente vê que nós tivemos diversos avanços, inclusive com a criação da Patrulha Maria da Penha. Mas os nossos índices de violência contra a mulher, eles estão bastante altos. Recentemente, a gente vinha conversando aqui nos bastidores que no Litoral Norte nós tivemos um julgamento no Fórum de Tramandaí e na mesma semana um caso de feminicídio aconteceu no município de Imbé. O que ainda falta para que a gente possa avançar nessa pauta e que a gente não veja mais situações ocorrendo como essa? Para mim falta informação, viu, Bruna? As mulheres ainda não entendem, não compreendem, não têm nas suas mãos os seus direitos. É direito de toda mulher, é direito de todo ser humano ter liberdade e ter a sua vida tranquila, ter uma vida íntegra, não ter nenhum tipo de violência, seja violência moral, psicológica, sexual, patrimonial ou física. Muitas mulheres, né, e eu sei disso, por trabalhar essa questão da violência doméstica há mais de 25 anos, que as mulheres não acreditam ainda que aqueles que elas escolheram para formar uma família possam vir tirar a vida delas. E esse é o pior que nós temos enfrentado. Por quê? Porque esse agressor que tira a vítima de uma mulher, ele não tem uma ficha criminal, Bruna. Isso é importante a gente dizer. Ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom namorado, é um bom noivo, ele é um bom companheiro, ele leva a estrutura, leva dinheiro para dentro de casa, mas tem um certo momento em que o ciclo da violência que acontece, ele acaba agredindo essa mulher. E essa mulher tenta mudar o agressor. Eu sempre digo, tenta mudar a si mesma. As mulheres têm que ter um entendimento de que não tem como mudar o agressor, isso ele já traz essa violência. E mais do que isso, né, nós temos um grave problema que a maioria, tá gente, não quer dizer que todas, mas a maioria das vítimas não tem uma profissão, não tem ensino completo, ensino médio, elas têm dependência financeira, têm dependência emocional, elas têm 2 a 3 filhos com o agressor e elas não têm conhecimento de rede de proteção. Muitas vezes a família é a primeira que vira as costas para essa mulher. Né? Tu escolheu esse marido, tu escolheu esse homem, não vem agora reclamar. Então, assim, ainda há uma permissividade muito subjetiva dentro do inconsciente coletivo, de que se a mulher escolheu aquele agressor, ela tem que ficar com ele para o resto da vida, porque foi ela que escolheu. Não, como gente, se fosse uma aceitação. Como se fosse uma sentença, né? Uhum. Só que como essa mulher não tem de onde tirar dinheiro para se subsidiar, o que ela faz? Ela acaba aceitando a agressão, porque ela tem filhos, e ela acaba sendo cúmplice da mesma violência ali, né? Eu já vi várias mulheres... né? Direto, Bruno, eu já vi várias mulheres justificarem a agressão do companheiro porque elas estavam erradas. Então, assim, é algo bem triste. Então, para mim, falta o quê? Informação, falta as mulheres terem uma profissão, independência financeira, e o município ter espaços de escuta, espaços de palestra para que essas mulheres possam compreender mais os seus direitos e entender que elas estão sendo vítimas dentro da sua própria casa. Então, exatamente sobre esse assunto, vereadora, enquanto vereadora, na sua opinião, comandante, de que forma os poderes públicos, não só o legislativo, mas também o executivo e o judiciário, eles podem contribuir para melhorar isso?
muitas palestras, né, informando através de, seja núcleos de mulheres, seja através da saúde, seja através da educação, seja através da assistência social. Informação é necessária. E ações afirmativas. Essa mulher que está destruída, essa mulher que está com a sua autoestima lá no pé, ela precisa de uma ação afirmativa. E quais são essas ações afirmativas? Levar essa mulher para terminar seu ensino fundamental, seu ensino médio, oportunizar que essa mulher também tenha uma condição de ter um emprego. E aí, né, eu falo aqui que em Porto Alegre eu tenho uma lei que valoriza empresas que disponibilizam vagas de emprego exatamente para mulheres que são vítimas de violência. E isso a gente faz o quê? A gente dá um selo para aquela empresa que disponibiliza essas vagas. E essa empresa também, de certa forma, ajuda toda uma comunidade. Porque aquela mulher que tem independência financeira, ela também está contribuindo com o imposto daquilo que ela compra, ela está pagando seu imposto, ela está colocando seus filhos na educação regular. E ela está criando uma independência. E cria independência. Então, assim, tem muito a fazer, não só o legislativo, como o executivo. Nós todos juntos temos como fazer muitas coisas. Também tem outra lei em Porto Alegre, que é da Semana de Conscientização sobre Violência. Violência também que não atinge só as mulheres, atinge crianças e adolescentes dentro dessa família que está desajustada. E quantas crianças a gente já não viu serem mortas, né? A última aí, um menino aquele que o pai vai de bicicleta com a criança no cestinho e simplesmente joga a criança da ponte ali. Por quê? Porque ele queria... Uma forma de atingir a mãe. Uma forma de atingir aquela mulher que estava sendo vitimada, ele atingiu a mulher matando a criança, que era o seu filho mesmo. Então, assim, é um tipo de violência bárbara, é um tipo de violência que não somos só nós, mulheres, aqui falando, mas eu tenho certeza que os homens que estão nos escutando também querem erradicar esse tipo de violência, porque os homens têm filhas, os homens têm sobrinhas, têm afilhadas, têm irmãs, têm mães, e os homens que estão nos ouvindo agora, especificamente, também querem erradicar isso, porque não querem as mulheres das suas vidas sendo vítimas de qualquer tipo de violência que pode acontecer. É muito triste a gente comentar sobre isso, né, vereadora? Mas a senhora, então, hoje ocupa a presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a capital do nosso estado. Como que essa experiência na segurança pública, também do outro lado, influencia na política? Olha, eu trago a minha bandeira, né? Eu estou no meu 3º mandato, me elegi pela primeira vez em 2016, né? Nunca imaginei estar na política, gente. Até quando me convidaram, me caiu os butiá do bolso, né? Mas eu acho que é importante a gente ter pessoas que sejam compromissadas com o bem comum, né? E dentro da Brigada Militar eu sempre tive essa função, né? Trabalhei 28 anos na linha de frente, defendendo, protegendo a sociedade gaúcha, fazendo a repressão a qualquer tipo de crime. E como eu disse, a vida é o maior patrimônio que nós temos, né? Se eu te perguntar quanto vale a vida do teu pai, da tua mãe, quanto vale a vida do teu filho, da tua amiga, tu não vai ter um preço para me dizer. Segurança pública é investimento. Sai caro porque vida não tem preço. E na política eu acabei trazendo para a política também a questão da segurança. Falar de segurança pública não é falar de jogo de futebol. Ah, eu gosto do Inter, eu gosto do Grêmio, não é achismo. Chega de ter teóricos de guerra, nós precisamos de gente com legitimidade, que dentro dos parlamentos, seja municipal, estadual, federal, falem da segurança, que realmente tenha mudança para a tua família, para a minha família. E mudar, né? Muita gente vê leis inócuas sendo feitas, porque são feitas por pessoas que não conhecem a segurança pública. Então, no parlamento, enquanto vereadora, né, trago muito forte a questão da segurança pública, do empreendedorismo, da questão da violência contra a mulher, que não atinge só as mulheres, como eu tinha dito, atinge uma família toda, atinge o município, porque eu tenho certeza que se ali em Bé, todo ficou comovido com a morte daquela mulher, tenho certeza que Tramandaí também ficou comovido, Capão, todos nós nos comovemos, como nos comovemos com aquela mulher que tomou 60 socos dentro de um elevador e que cada um se colocou naquela situação de ser a mulher vítima, de ser o pai daquela mulher, de ser a mãe daquele agressor. Então cada um tem um papel fundamental na erradicação da violência e eu acho que tenho feito isso com muita veemência
na Câmara da capital de todos os gaúchos, caminhando aí para cada vez mais fortalecer o povo, fortalecer as pessoas de bem. Comandante, a gente já se encaminhando para o nosso fim, eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta. Quando a senhora olha para o futuro, qual é o sonho em relação à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica aqui no nosso estado? No futuro eu não gostaria nem que tivesse mais delegacia especializada de atendimento à mulher, porque não seria mais necessário, que as mulheres não seriam mais vítimas, que a Patrulha Maria da Penha aos poucos fosse desmontada, porque não precisaria ter mais a proteção de mulheres com medida protetiva. Mas isso é uma caminhada longa, né? A gente sabe que as DEANs, que a Patrulha Maria da Penha tem feito um trabalho muito forte, que os municípios têm se mobilizado em fazer a proteção dessas mulheres, mas cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande nessa caminhada, olhando lá para o futuro. A responsabilidade é minha de ajudar uma mulher que não está entendendo que é vítima, de tirar ela desse ostracismo. A responsabilidade é minha de também oferecer uma oportunidade de emprego para essa mulher. A oportunidade é minha, né? A responsabilidade é minha a partir do momento em que eu não deixo que violências aconteçam aonde é o meu espaço de trabalho, de convivência. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande na construção desse futuro que a gente quer, que é um futuro, para mim, que tenha menos criminalidade, que a proteção da vida seja realmente um foco de todos, seja do executivo, do judiciário, do legislativo, seja do vendedor de pipoca, seja do grande empresário. E nós temos sim como alcançar esse ideal, né, de que todas as pessoas, dentro das suas diversidades, né, de tanta diversidade que nós temos, que sejam respeitadas na sua individualidade. Não precisa a gente ter cota para cá, cota para lá, nós precisamos de cota para seres humanos, para pessoas de bem, que queiram conviver com diferenças, que respeitem o próximo, mas que tenham como princípio a liberdade, né, sempre. Que todo mundo faça o seu papel e entenda a sua parte nessa história, né, comandante? Com certeza. Muito obrigado de verdade pela tua presença aqui nos estúdios da Rede Litoral de Comunicação.